Já Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco, virou uma ameaça à recuperação judicial do Cruz Maltino, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. O ex-presidente do clube, Jorge Salgado, ameaça melar a recuperação judicial que o Vasco trabalha nos bastidores e também na justiça há meses. Projeto do Pedrinho, presidente do clube, que inclusive deu seus bens como garantia. Segundo uma matéria do jornal o Globo, o Jorge Salgado está bastante incomodado com o deságio que ele terá de aceitar caso essa história vá adiante. Hoje o Vasco deve ao ex-presidente cerca de 25 milhões de reais. E o Jorge Salgado perderia bastante dinheiro e receberia essa grana que sobrasse em muitas parcelas a perder de vista. Até por isso o Jorge Salgado, segundo o Globo, tem tentado convencer outros credores a recusarem o plano apresentado pelo Vasco. Se não houver aprovação, o Vasco volta a estaca zero, a recuperação judicial não sai do papel e fica praticamente impossível tocar o clube. Com a lembrança de que o Vasco contava com o dinheiro da 777, mas assim que o Pedrinho vai ao poder via ação na justiça e saca o pessoal da 777, logo de cara a empresa americana deixa de colocar 270 milhões de reais que estavam previstos para a temporada passada. Desde então, o Vasco sofre com inúmeros problemas financeiros. E até no dia seguinte é uma grande apresentação com vitória contra o São Paulo por 3-1. Sempre tem uma notícia ruim para ser dada sobre o Cruz Maltino. Nicola, qual camisa 10 está sendo especulado no Vasco para substituir o Paí? André Ataíde. André, se eu fosse você, eu não esperaria por um camisa 10, até porque o 10 do Vasco já existe, está lá e vai ter o contrato renovado, Felipe Coutinho, tá? O Felipe foi perguntado ontem, depois da vitória por 3-1, sobre a renovação, e eu entendi a partir da resposta dele que o futuro dele é no Vasco, tá? Ele está acertando a rescisão do contrato no Aston Villa, mas já falou em projeto, em planos, todos ligados ao Vasco, ao período de descanso e a reapresentação, encheu a bola do Fernando Diniz, enfim, me pareceu bem positiva essa chegada do Fernando Diniz ao Vasco, fazendo com que quase todo mundo melhorasse de nível, né? E aí você vê um Verratti, um Coutinho, um Ryan, falando super bem do técnico, e aí eu lembro do torcedor do São Paulo que vetou a contratação do Diniz. Segundo o superchat da noite, Leonardo Limeira da Silva, Renier de volta ao Brasil, último ano de contrato com o Real. O empresário dele é o Bertolucci. Bora lá escrever? Toda vez que eu entrei em contato com o pessoal do Bertolucci sobre esse tema, a resposta foi sempre a mesma. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Há alguma chance de o Renier voltar ao Brasil? Toda vez que eu perguntei sobre o tema, a resposta sempre foi não. Não vai. Vamos checar se isso continua valendo, tá? Mas só para registrar, o Renier não conseguiu ser nem de longe aquilo que se imaginava para ele quando ele surge na base do Flamengo e é comprado pelo Real Madrid. Já foi emprestado para vários clubes e até agora está bem distante daquilo que se imaginava. Então, eu acho até que no futebol brasileiro ele poderia render em alto nível, poderia ser um reforço interessante, mas eu não consigo cravar. Tipo assim, ó, o cara chegou... Peraí. O cara chegou no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo e vai ser titular absoluto. Eu não consigo cravar que seria assim, tá? Mas vamos esperar a resposta da pessoa que trabalha com Bertolucci. Assim que tiver uma posição, a gente já conta para vocês, tá? O DG Souza, Nicola, Guanca ficando livre agora no meio do ano. O Vasco já tentou contratá-lo. Será que agora consegue? Vamos buscar mais informação sobre Chino Guanca. Jogador do Al-Shabaab, 32 anos de idade, meia argentino. Temporada de 38 jogos, 14 gols e 13 assistências. Números bons, hein? Não dá para dizer que são números ruins, não. 38 jogos, 14 gols e 3 assistências. E ele termina a temporada em alta. Nos últimos 5 jogos pelo Shabaab, ele fez gols em 4. Tá? Números legais. Assim, ele teve um início de temporada bem ruinzinho mesmo, mas termina a temporada com muito gol e muita assistência. Acho até que, até por conta dessa situação,
não me espantaria que ele até tivesse oportunidade para continuar por lá, tá? Avaliado em 4 milhões de euros, jogador formado no Chacarita Juniors, teve no Colón, no Emelec, no Kasimpasa da Turquia, no Colón até que ele se muda para a Arábia Saudita. Confesso que eu nunca vi jogar, sem querer mentir para vocês, tá? Qual valor está sendo pedido para emprestarem Elinho para um time do Brasil? A pergunta é do André Ataíde. André, não há interesse do Toluca em emprestar o Elinho, tá? O Fluminense tentou, o Corinthians tentou, o Santos e o Vasco também. E a resposta do Toluca para todos é que para emprestar os caras continuam com ele. O Toluca vai mudar de ideia e vai pensar em negociá-lo se alguém se dispuser a pagar os mesmos 13 milhões e meio de euros que o Toluca gastou para comprá-lo do Red Bull Bragantino. Não dá para dizer que o Elinho performou bem lá, que o Elinho deu conta do recado, pelo contrário, foi muito mais reserva do que titular, e nas 2 partidas finais do Campeonato Mexicano contra o América do México, ele não saiu do banco nos 2 jogos, tá? Então, só para vocês entenderem como o Elinho não performou bem. E a curiosidade é que, enquanto jogador do Red Bull, a fase dele era bem legal. Tem um contato bom lá no Red Bull, um cara que já está há bastante tempo lá, né? E eu estava tentando entender no ano passado por que o Red Bull brigou contra o rebaixamento. Campanha horrorosa no Brasileirão. Vocês vão se lembrar que o Red Bull se livra do rebaixamento na última rodada, vencendo o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, né? E essa pessoa disse durante quase todo o segundo semestre que as saídas do Elinho e do Ortiz, o Elinho para o Toluca e o Ortiz para o Flamengo, foram determinantes para uma guinada para baixo do Red Bull Bragantino, tá? Humberto Costa Nicola, na Argentina eles fazem muitas casas, muitos casas, deve ser muitos camisas 10, né? No Brasil quase não tem camisa 10. Será que os clubes brasileiros não têm que rever as bases? Humberto, eu cheguei a perguntar isso para um cara que é formador de base, ele trabalhou muito com base, né? Na visão dele, esse 10 está sumindo no futebol brasileiro porque os caras costumam jogar esse menino para jogar pelo lado do campo. E aí dá para citar o exemplo claro do Estevão. O Estevão é um 10. João Paulo Sampaio, se você ligar para o João Paulo Sampaio agora e perguntar, João, qual que é a melhor posição do Estevão? Ele vai falar de camisa 10. Mas esses caras sobem para o profissional, ou até nos últimos anos de base, e eles são levados a jogar pelo lado do campo. Eu confesso que não me convenceu muito a resposta, até porque quando a gente pensa em 10, a gente não pensa no 10 driblador, né? A gente pensa no 10 mais cerebral, no 10 como a Arrascaeta, por exemplo, como o Almada. Enfim, eu sinto bastante falta. Acho que falta bastante, são poucos os casos, né? Ó, chegou a primeira resposta da noite. Tatinha mandando mensagem. Alguma chance de Reinier voltar ao Brasil? 0. Tem ideia de onde ele vai jogar? Ou vocês ainda estão buscando alternativas? Eu confesso que eu traria ele, cara. Eu confesso que eu traria eles, tá? Faria esse teste, se fosse possível. E também, se fosse empresário dele, eu gostaria de ver o Reinier jogando no Brasil. Eu acho que é melhor ele vir para um grande no Brasil para ter minutos do que ficar rodando por time pequeno sem ter oportunidade. Mas não era sobre isso que eu ia fazer. Estava falando na live, e aí vocês perguntaram sobre Carlos Vinícius. Manda mensagem para o Flávio Ribeiro. Flávio, boa noite. Tudo bem por aí? Galo está na briga pelo... Mandei aqui, tá? Estou aguardando a resposta do Marcelo Paz, do Papelim, estou falando com bastante gente aqui para ver se a gente traz o máximo de novidades possíveis durante a live. Só mais uma sobre o Vasco. O Admar, novo executivo de futebol do Vasco, tem desembarque previsto para a semana que vem, tá? Ele chega a partir de segunda-feira para iniciar os trabalhos no Cruz Maltino. O Palmeiras vai contratar o goleiro do Vasco, a pergunta é do Edmilson Domingos. Edmilson, o que se sabe é que o Léo Jardim entrou em férias, e quando ele voltar, ele já vai estar a 6 meses do fim do contrato, ou seja, podendo assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Nicola, mas e aquela prorrogação automática do contrato? Ela ainda não foi alcançada.
para que isso ocorra e ele tenha o seu vínculo prorrogado de dezembro de 25 a dezembro de 26, ele precisa ter disputado pelo menos 50% dos jogos oficiais do Vasco, e faltam 2 jogos, embora essa conta possa mudar se o Vasco avançar na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, tá bom? Léo Jardim vai sair, Nicola, já foram 4 propostas recusadas, 4, Regiane, e a questão não envolve só dinheiro, né? Uma das pessoas que negociou com o Léo Jardim me contou que ele tem falado da grana, mas também de projeto esportivo. Ele quer ir para um clube que possa brigar por títulos, e ele não vê essa chance no Vasco. Hoje, quem é mais essencial para a seleção, Neymar ou Felipe Coutinho? Neymar. Na minha opinião, hoje é o Felipe, teria mais importância. O que você acha? Não, ainda acho que o Coutinho precisa se provar por mais tempo. Coutinho faz uma função que poucos brasileiros são capazes. É o Coutinho, é o Alan Patrick, é o Ganso. Mas, cara, a verdade é que ele precisa se manter em alto nível por mais tempo. Fez um grande jogo ontem. É isso aí, torcedor vascaíno. Ficamos por aqui com o giro de notícias do Vasco. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do Gigante da Colina aqui no canal Eterno Vasco Oficial.